Bom dia, muito bom dia. Começando a nossa live de hoje. Espera que eu vou colocar aqui o título: A dor de não sermos tão importantes. Fixar. Sejam todos muito bem-vindos. Trazer um minuto que eu sou o cara pontual, mas hoje estou aqui com minha amiga querida Cláudia Barros para a gente conversar sobre a dor de não sermos mas tão importantes. E eu quero que a gente esteja junto aqui nessa busca, Aqui, a Cláudia entrou. Sejam todos muito bem-vindos para esse papo gostoso. Eu vou falar para vocês que ele é uma continuação de um papo de ontem. A gente passou acho que 1 hora batendo papo ontem e a Cláudia é uma delícia de conversar. Sejam todos bem-vindos. Viviane, Antônio, Lucas. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Vamos lá, Instagram. Bom dia, Vivian. Eu aceitei aqui, mano. Cadê a minha amiga aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Gente, que jossa essa aqui não tá... A mulher não tá adentrando aqui. Ô, Cláudia. Cláudia não está conseguindo participar. Oh. Deixa eu mandar aqui daqui, Cláudia. Vamos ver se funciona. Vou convidar aqui do meu. Se funciona. Nayara, seja bem-vinda, minha cara. Salve, salve, Antônio. Meu xará. Aqui algumas pessoas às vezes não sabem que o meu nome é Antônio. Ontem eu estava falando para você o quanto que eu demorei para aceitar o meu nome. Cadê minha amiga? Cláudia. Cláudia. Cadê você, Cláudia? Obrigado, Lucas. Gente do céu, que minha amiga não está conseguindo entrar aqui. Que jossa é essa? Ô, Instagram, vai me deixar na mão, não, né? Tecnologias. Tá caindo aqui, ó. Deixa eu mandar aqui. Eu vou mandar o convite para você aqui para ver se muda alguma coisa. Mesmo eu aceitando o seu, não tá dando, não. Aê, Jesus amado! Eu tava quase acendendo uma vela pro Exu lá para ver se... Boa. Vela para Exu. É isso aí. Bom dia para todo mundo. Muito bom dia para todos os Exuzinhos que estão aí. Gente, vocês não têm noção como que é gostoso trocar ideia com essa mulher. Eu não posso. Eu vou falar a mesma coisa de você, né? Então... Eu vou falar que ontem a gente falou assim: vamos conversar um pouquinho para ver se a gente alinha. A gente ficou 1 hora, eu falei assim, gente, eu preciso fazer outras coisas. Tá uma delícia aqui, né? Mas a gente precisa socializar, sabe, com o mundo. É isso aí. Dividir. Isso aí. Então, gente, só para lembrar, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, ontem eu fiz um vídeo, né, falando dessa camada que a gente não aceita, que é da necessidade que nós temos de sermos muito importantes. Sabe? Anos-luz de importância. E como que atrás disso se esconde uma dor, né? De certa forma, todos nós temos uma busca infantil de um amor exclusivo, de um amor grandioso, romântico, fantástico, e a gente se afasta do real, que o mundo é mais complexo do que
essa ideia romantizada de amor em qualquer nível. A gente não está falando só do amor de casais, mas de qualquer tipo de amor, de qualquer tipo de atenção. E aí, quando eu fiz esse vídeo falando de uma dor minha, né, de como que eu estava me sentindo pequeno naquele dia, ontem, né, e como eu ficava com raiva dessa parte de mim. No fundo, como eu queria ser especial, como eu queria ser iluminado, como que eu queria ser um rei, sabe? Eu queria ser Deus, sabe? Na verdade. Aí quando a vida vem e bate na nossa cara, assim, e aí a gente volta para o real, que é justamente a nossa condição comum, vulnerável, humana. E aí a Cláudia me falou, conversou com uma amiga e a gente combinou de fazer essa live para trocar um pouco do meu caminho, do caminho da Cláudia. Agora eu vou pedir para a Cláudia se apresentar aqui para os meus amigos e para os amigos em comum. Seja bem-vinda, minha amiga. Ai, muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos, né, nessa manhã de quarta-feira, pós-feriado, né? Aqui em São Paulo. Hoje é feriado em Santos. Aniversário de Santos hoje. Olha que beleza. E, bom, eu vou me apresentar aqui. Eu costumo dizer que o meu nome é Cláudia Barros, né? Assim eu fui chamada desde o meu nascimento. E eu estou agora alguém aí em busca de entregar o meu melhor para o mundo. Engenheira mecânica por formação e hoje eu acho que maga por opção, porque já estou misturando tanta coisa que eu acho que nem terapeuta eu não me intitulo mais, sabe? Eu me intitulo uma maga, uma bruxa, como por assim dizer, né? Eu não sei porque eu tenho uma atração com esse povo, todo mundo. A bruxa se conecta, né? Não tem jeito, né? Então, eu acho que eu acho não, né? Eu sinto que hoje eu estou nesse lugar, né? Do meio de fazer magia com tudo que eu tenho aprendido, com tudo que eu tenho buscado nesse mundo. E trabalho principalmente com mentoria de projeto e com facilitação de jogos, porque é através dos jogos que eu entrego tudo que eu sei e que eu apoio as pessoas também a fazerem o melhor para o mundo. E estou aí na vida, né? Estou me buscando esse lugar de ser muito importante. Vamos mudar o mundo. Nós vamos transformar. O mundo existe antes e depois de nós. Então, e é louco, assim, né? E até eu falo, eu comecei a pensar a nossa conversa de ontem. Eu falei, cara, a gente tem uma característica muito comum, né? Eu falo assim que a gente usa muito o humor para se comunicar, né? É verdade. E aí eu falei, cara, no fundo, isso é uma característica minha. Quem faz curso comigo, eu brinco assim que a pessoa ganha um stand-up junto com o curso, sabe? Porque foi o meu jeito de lidar com a vida. E eu falo que não levar a vida tão a sério foi o que me curou, sabe? Foi o que me ajudou a chegar até aqui. E, de certa forma, falar dessas características nossas, né? O como a gente tem ainda uma ideia infantil. Eu sempre gosto de pensar que, de alguma forma, a gente aprendeu a sentir desimportante e a compensar isso na vida adulta. No caso, no meu caso, para contextualizar um pouco, eu tive o estigma de um pai exigente, sabe, de pô, você é burro. E eu me lembro desse negócio de ser burro, é uma coisa que ficou com a raiva, porque de certa forma eu me achava um burro mesmo. Hoje, adulto, o que eu entendo? Pô, cara, eu tenho déficit de atenção. Eu sempre tive isso daí. Eu tive que desenvolver uma forma de lidar com isso que eu não conseguia colocar atenção nas coisas. E eu sempre só reforçou. Cara, você é burro mesmo, hein? Você é burro mesmo. Hoje, eu tenho uma habilidade de memória, que quem faz curso comigo sabe, eu lembro de detalhes das coisas, porque foi a forma que eu consegui lidar de guardar informação. Porque eu não conseguia ficar na aula atento. Eu precisava usar os meus sentidos para conseguir ligar as informações. E estou aqui até hoje.
E aí tem essa história. Então, imagina assim, ó, pega assim, a exigência do papai. Aí, só para eu vou contextualizar. Papai não, ele é, tá vivo e ele tem uma mente para matemática assim fenomenal. Fenomenal. Não é uma coisa assim comum, não. É uma coisa fenomenal. Pra você ter uma ideia, ele passou na USP em primeiro, sabe? Só que na época, papai tinha 2 filhos, não deu para estudar na USP. Sabe assim como que é louco? Então, e aí pega isso daí, o pai que é uau, que é super. Uau, O primeiro. primeiro, o top. Sabe? Eu falo assim, O mais importante. Exatamente. Agora eu vou contextualizar. Ele era o mais importante. E eu olhava e falei, nossa, cara, é o meu herói esse cara. Imagina, então pega essa referência, papai super. Aí eu olhava pra mamãe olhava pro papai com essa cara de facinho. E aí, minha mãe vem de uma família italiana, muito prático. Não tem afeto, não tem afeto no sentido de toque, né? É muito assim, é muito prático. Então, aí pega o Tuquinho nesse contexto onde tem um pai que é fodão e a mãe que é apaixonada pelo fodão. Quem que olha pra mim? Você entendeu? Aí eu vou buscar alguma referência. Aí eu olho pra vovó, a mãe da minha mãe. A vovó também é a fadona. A vovó é a matriarca italiana que manda na porra toda, sabe? Meu, eu só tinha, assim, ó, referencial de top. E aí o que eu falava, cara, acho que se eu for um bom menino, se eu for, assim, excepcional, se eu for muito especial, eu vou ganhar esse olhar. Eu vou ganhar a aprovação do papai e vou ganhar o olhar da mamãe. Só pra gente contextualizar como que, no fundo, eu fui uma criança que queria ser vista. Só que, e aí, assim, o problema é, a gente pega isso daí, eu brinco assim, que eu com 15 anos, Cláudio do céu, com 15 anos de idade, eu tinha a seguinte frase: eu tenho síndrome de Jesus Cristo. Olha o referencial, olha o tamanho da minha humildade. Tipo assim, eu não queria ser pouco, não. Eu queria ser muito. 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 E aí o que a gente percebe, né? Da mesma forma que eu queria ser muito, internamente, eu me sentia um miserável. Muito pouco. Muito pouco. Então, assim, eu transitava entre eu me achar muito, muito, muito foda, eu me achar muito, muito, muito merda. E isso, de certa forma, me dava identidade. Me fazia... Mesmo... E aí, com 14 anos, eu tenho uma paralisia. Na verdade, a minha vida inteira eu fiquei doente. E era uma forma de ser importante também, de ter... Ser visto. Ser visto, de ser visto, né? Então, você vê de certa forma, ou eu era visto porque eu tinha que ser muito, 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 muito especial, ou que era muito, muito do fudido. Sabe? Então, é isso que a gente está trazendo aqui, a ser nenhuma coisa, nem outra. Comum. Como qualquer ser humano. E quando eu falo isso daí, tem um incômodo. Assim. Tem um incômodo. Como assim? Você não é fudido? Como você não é especial? E claro que eu tô trazendo isso para a tona, porque já tem consciência e tal. Quando eu trago isso para a consciência, eu consigo lidar com isso no cotidiano. Aí eu percebo o quanto que eu uso, né, dentro do meu trabalho as pessoas para me fazer sentir importante. E aí que é o ponto, assim, eu sirvo a mim ou eu sirvo as pessoas? Né? Aí que a gente vai para um outro, que é o que você falou, assim, qual é o meu propósito aqui? Evidente que hoje, com consciência, e não é de hoje, você já deve me conhecer do Sérgio falando namastê e tal, né? E eu tô nessa jornada efetivamente desde 2006. E a gente vai oscilando, né? Que o ego infla, uau, o facilitador, e ele murcha. Né? Então, o jogo é aonde que é o lugar. E aí me veio hoje de manhã, que eu tava muito querendo falar disso, né? O quanto foi difícil eu me render para esse lugar comum, humano, vulnerável, sabe? Desimportante, sabe? Totalmente desimportante, porém é essencial para
por todo. Como você colocou assim, sem eu, sem você, a vida é incompleta. Saca? Assim, é esse que é o rolê. Que a gente não saca, né? Que a gente fica se debatendo que nem uns loucos. E é comum, sabe? Né, Cláudia? Nossa, e assim, eu nem sei que palavra usar, né? Mas quanta coisa você trouxe aí, né, Tuco? E que muita gente que está aqui ouvindo a gente, que depois, né, vai ouvir ou não, ou que de alguma forma vai acessar esse conteúdo, que as pessoas também não sentem, né? Você trouxe aí a sua história, né? E eu fui me ligando um pouco nela. Eu tenho uma história parecida, mas eu acho que todos nós, né? Sim. Todos nós temos histórias parecidas que a gente é comum. Comum, caralho. E aí eu me lembrei de uma frase que meu pai falava, que ele falava assim, o que você quer ser muito, né? Vai ser muita bosta. Então, assim, eu cresci com uma ideia de que eu precisava ser alguém. Essa é a frase que me vem. Sim. Né? Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro, se eu não fizer aquilo outro, eu não vou ser ninguém. Então, quando você estava falando dos dois lados, me veio muito esse lugar, né? Ser ninguém e ser alguém. Uhum. Né? Que eu acho que também são dois polos. Né? E o alguém que a gente imagina, ou pelo menos vou falar de mim, né? Porque eu falo a gente, e não é o agente da Polícia Federal, como eu falo, né? É a gente todo mundo. E mesmo assim todo mundo é muita gente. A gente imagina esse alguém, não um alguém comum. Né? Por que a gente não imaginou alguém comum? Você tem que fazer isso para ser alguém. Por que eu não imagino ser alguém comum? Não, eu imagino ser alguém Dalai Lama. Eu imagino ser alguém Madre Teresa de Calcutá. Né? Ou eu Elon imagino Musk. Ser alguém... Sabe? Exato. Sei lá, Bill Gates, né? Não, imagina ser alguém comum. Não dá para imaginar. É menos, né? Eu tenho meu professor de constelação, ele fala menos. Bem menos. Né? Mas eu acredito, sabe, Tuco, que é o que a gente acabou chegando lá no final, né? A polaridade nos habita. Né? As polaridades, né? Somos seres duais. E isso é evidente, né? Eu costumo usar até a própria matemática, a própria engenharia, a minha essência aí nesse lugar, para poder demonstrar isso, né? Quando a gente olha para os números, a gente fala de códigos binários. Ou é 0 ou é 1. Né? Quando a gente olha lá o desenho de Leonardo da Vinci, você parte lá no meio, né? Tá lá os dois lados. A gente tem dois braços, a gente tem dois olhos, a gente tem dois ouvidos. Então a gente está inserido nessa dualidade. E eu acredito que é aquilo que a gente conversou também um pouco ontem, que eu vou trazer aqui, que eu acho que é muito importante para nós, que a nossa sociedade faz a gente entrar nesse lugar de buscar ser melhor, de buscar crescer, de não sei o quê. E aí, com isso, a gente quer ser importante, né? Porque, assim, quem é comum... Aí vem aquela coisa que a gente brincou ontem, né? Você quer ser medíocre? Né? Sim. Eu não quero ser medíocre, eu quero ser especial. E nem sempre o medíocre tem, a gente traz lá da nossa biblioteca de desgraça, né? Que medíocre é a pior coisa do mundo, né? Depende de como você interpreta, porque depende do contexto que você está inserido, né? O medíocre, sim, em alguns contextos ele não sai daí, não faz nada, mas é a média, é aquele que está na média, é o comum, né? Não é nem um excepcional, né? E nem inferior a ninguém. E aí hoje de manhã eu levanto, né? Com essa nossa intenção, e é o que eu te falei, a carta que eu tiro de Osho, né? Leia aí, porque acho que está invertido aqui. Nós somos todos, é isso? Nós somos o mundo. Nós somos o mundo. Então, sabe uma coisa quando você falou isso aí, qual referencial que veio na minha cabeça? E eu ia gravar um vídeo e falar, não, cara, eu vou trazer isso para... Então, nós somos o mundo. Significa que nós somos a mentira, nós somos a verdade, nós somos a vaidade,
nós somos a humildade, nós somos a luxúria, nós somos a abnegação, nós somos tudo, sabe? E aí o problema é, de alguma forma, olha que interessante que foi o meu caminho. Bom dia, Carol. Eu fui buscar, de certa forma, a transcendência para chegar nessa importância muito grande. Qual que é? Eu fui buscar religião, iluminação. Estou sendo honesta. Eu queria consertar o mundo, principalmente os meus pais. Olha que louco, céu. Quando a gente fala de consertar o mundo, perceba assim, ó, de quem que a gente está falando? O mundo é muita gente. Né? De alguma forma a gente se referencia naquele lugar. Eu vou ser um pai melhor que meu pai, eu vou ser uma mãe melhor que minha mãe, eu vou ser um ser humano melhor que eles dois. Eu construindo a minha psique na minha dor. Esse é o ponto. Aí eu falo assim, eu vou ser o mais verdadeiro. Só que toda vez que eu vou ser o mais honesto, o mais puro. E aí toda vez que a gente vai para essa extremidade, a gente escurece mais a outra. E aí o que eu experimentava na sombra? A luxúria, o vício sexual, o vício com álcool, o vício com um monte de coisa, o vício na mentira. Mas assim, era um caminhão de coisas. E até eu brinco assim, ó, quanto mais perfeitinha for sua coleguinha, mais escura é a sombrinha da coleguinha. E às vezes a coleguinha tá no espelho, sabe? Por aí. Só pra gente lembrar, assim, ontem eu até falei assim, né, que uma das coisas que mudou a minha perspectiva de vida, e veio muito do Jung, né, é começar a perceber o lance da projeção e dar raiva isso daí. Como assim? Eu tô xingando porque aquela pessoa não presta mesmo, sabe? Aí a gente vai lembrar, todo julgamento é uma autoconfissão. Todo julgamento. E aí eu olho pro mentiroso, eu tô só me refletindo ali, só tô me identificando ali. Porque no fundo se eu não consigo entender que aquele mundo também sou eu tô separado, eu tô na fantasia romantizada de que eu sou o melhor. E aí até eu me lembrando que a gente falou ontem assim, não é porque o pecado do outro é diferente do meu que ele é melhor, que eu sou melhor que ele. Sabe? Talvez ele tá usando a mentira, eu tô usando a luxúria, o outro tá usando, sei lá, a avareza, a vaidade. A vaidade. Nós somos esses vários pecados. O jogo é, se eu não compreendo que ele tá em mim, eu não me relaciono com você. E aí quando eu falo assim, putz, Cláudia, nossa, cansa, né, cara? E aí a estrutura de rendição, quando eu paro de ficar brigando com essa parte que eu detesto em mim, e aí eu começo a me relacionar com o que é real. E a Carol, você conhece? É uma amiga minha que faz um trabalho com polidense lindo, ela já fez uma live comigo, e assim, fico imaginando quantas pessoas que escrevem lá, que são os haters dela. Imagina quanta gente reprimida sexualmente que deve odiar o que ela faz. Assim, como assim? Ela é o quê? Ela faz um trabalho com polidense. Na verdade, ela é advogada e ela é a minha amiga mais linda do polidense, assim, que é mais bombada, assim, né? E o louco... Eu comecei a fazer polidense tem um mês, 2 meses. Tô amando. E o louco, assim, Carol! Imagina quantas pessoas que de alguma forma têm alguma dor infantil, que de alguma forma, se a gente vai olhar para o sistema, quantos abusos, quantas histórias, quantas relações sexuais vergonhosas que tem no sistema que elas não podem vir à tona. E aí, de alguma forma, eu assumo essa missão de purificar o sistema. Olha só, o tântrico, o transcendente. No fundo, eu gosto mesmo de uma luxúria, sabe? Mas assim, é feio assumir isso. Então, esses dias até para trás, já tem uns 2 meses, 2, 3 meses, foi ano passado, mais ou menos em outubro, né?
me veio muito esse lugar, né? Meu marido estava viajando, me veio muito esse lugar do... Eu entrei no Polidense foi quando ele viajou, né? Não sei porquê, né? Mas eu acredito que... E ele nunca me reprimiu de nada, sempre me apoiou em tudo, mas não é ele, né? Sou eu, Sim. né? Eu tinha esse olhar, né? Apesar de achar lindo o Polidense, apesar de não sei o quê, dentro de mim tinha uma voz falando, isso é coisa... Quem faz isso? É lá no submundo, não é? Que a gente vê isso. Não A no gente não Olimpo. vê nos Não aqui no palcos da Olimpo. Disney. Hein? Não aqui no Olimpo não tem. É. Então, a gente não vê em Hollywood, até que vê, teve um filme aí, não foi hollywoodiano, Sim. ou foi, não sei, teve um filme aí que falou da vida de uma ginasta, né, e ela acabou virando polidense. Mas eu entrei lá, e foi em outubro que começou esse movimento muito forte do sagrado e o profano. Né? E assim, e ao mesmo tempo que a gente, que nem a gente falou ontem, né, da energia que nos move, essa energia que faz a gente ir para a vida, faz a energia do mais, né, que Bert Hellinger mesmo fala, você tem que ir para o mais, né, Sim. você tem, e se a gente for para Freud, de vida, não é uma função de morte, e Jung também quando fala que você, né, então todo esse lugar, ela vem, que é o que a gente está falando, da energia sexual, que é a energia de criação, né? E como que a sociedade, né? Como que nós, seres humanos, porque quando a gente fala sociedade, nós estamos nela, Isso. né? Nós estamos, né? Nós somos o mundo. Sim, sim. Então, como que a sociedade, ela foi controlada, ou condicionada, que era o que a gente estava falando ontem, né? Reprimindo essa energia. Sim. Reprimindo a Kundalini, reprimindo a energia Chi, reprimindo a energia sexual. Por quê? Porque ela é uma energia de criação. Imagina se todo mundo, né, fosse lá, tipo, Osho propôs, né, lá dentro, sim. né? Traz pra fora isso daí, cara. Quantas coisas lindas, lógico. E profanas também. Sim. Não seriam criadas. Sim. Então, a gente transita, né, nesse lugar entre o sagrado e o profano. Só que não é bonito falar, é bonito falar sobre o sagrado, né? Sim. Exatamente. Quando eu vou falar sobre o profano, aí aí não pode tocar, né? Aí, e aí vem, lógico, o que você falou, os nossos monstros, né? As nossas sombras, as manchas na nossa história, que na verdade não são manchas, são fatos contextualizados. Exatamente. Que hoje a gente olha, por exemplo, uma citação de de um político. Esses dias eu escutei alguém falando que o quanto Delfim Neto era do patriarcado, o quanto ele era machista, o quanto não sei o quê. Eu falei, olha, você está falando com o diagnóstico de hoje, né? É que a gente não tem competência de voltar lá e olhar lá com os olhos de lá, né? No contexto que ele estava vivendo. Sabe uma coisa Porque... que você está falando, só para que tem muito a ver com o contexto, e era uma história que eu tinha vergonha, assim, vergonha, que eu não tinha, até o 2020, ó, pra você ver quanta coisa que eu já fiz, eu não conseguia falar dessa história. Eu com 11 anos, participei de uma experiência sexual, para mim, assim, ó, foi traumática, foi vergonhosa, teve um monte de... E eu guardei isso dentro de mim, assim, falei, putz, se um dia descobrirem que eu sou também isso, e essa era a fantasia da minha cabeça. Até que eu estava um dia conversando com uma amiga que é terapeuta tântrica, falei, Tuco, você tem noção do que você está falando? Olha para uma criança de 11 anos. Caralho, é verdade, eu tô dando contexto. E aí, eu tô falando de uma criança de 11 anos, mas poderia ser a Cláudia com 18, metendo louco no mundo. Poderia ser um monte de coisa. Sabe assim, ó, não interessa, a gente está julgando a gente mesmo do contexto da nossa arrogância. Sabe? E tipo assim, não, hoje eu sou muito melhor. Você não é, não, irmão. Daqui 20 anos você vai olhar para trás e vai pensar, é verdade, eu era palestrinha naquela época, sabe? Eu tenho essa pessoa que eu estava conversando, que é a Lígia, ela estava até aqui, não sei se ela está aí agora, né? Que eu falei, estava conversando com ela, e aí ontem a gente até usou um pouco
minha conversa com ela, a gente fala, ela trouxe, né? Eu até desenhei, né? A gente fala muito dessa evolução nossa que é em espiral, né? Então a gente passa várias vezes pelo mesmo ponto, Sim. só que numa perspectiva diferente, né? Porque a gente vai subindo, né? Mas o ponto é o mesmo, né? Se a gente olhar, né, de forma plana, né? Afinal de contas a gente está no mundo 3D, né? E as coisas geralmente para a gente enxergar elas são rebatidas, né? A gente nem sempre a gente consegue enxergar as coisas nas três dimensões. Então, se a gente rebater esse espiral, né, a gente vai olhar que a gente está passando praticamente pelo mesmo ponto, né? Com uma pequena diferença, né? Tipo a Terra, né? A Terra gira, né? Ela passaria, né? Mas não pelo mesmo ponto, porque o sistema está todo girando. Então, quando a gente passa por esse ponto, a gente fala, puta, caguei de novo. Nossa. Tá caindo no mesmo buraco, velho. Mas não é no mesmo buraco, porque Osho já dizia, acho que é Osho que fala, né, que um rio, não, É do tal, é do tal. Dessas pessoas muito importantes. É alguma coisa do tal. Que você não se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque quando você for lá, o rio não é o mesmo, e quando você for lá, você também não é o mesmo, né? Mas o que é louco é exatamente o que você trouxe, né? Porque a gente acha que a gente está passando a espiral e a gente olha para lá e fala assim, nossa, mas eu era porcaria. Agora eu sou alecrim dourado. E eu vou te falar que esse vídeo de ontem surgiu de uma situação vergonhosa. E aí que a gente notar o como a gente faz de tudo para proteger essa imagem que a gente tem da gente, né? Essa construção egóica. E aí, eu conversando com uma pessoa muito especial para mim, e aí, assim, como é que eu vou perder esse amor dessa pessoa muito especial para mim? Eu tenho que ser muito especial. Então, percebe que no fundo eu não tô nem aí pra pessoa, no sentido egóico aqui, não que eu tenho consciência, tá? Mas na real, é a manifestação do meu ego que tá querendo fazer todas as estratégias possíveis para manipular, para eu continuar sendo visto do jeito que eu quero. E aí a minha vergonha qual era? Assim, se ela descobrir o que eu tô fazendo, e era de uma situação que a pessoa me perguntou algo, na hora acionou os meus botões e eu me senti, falei, cara, ela vai me descobrir. E aí eu fui usar minha manipulação, tentar criar uma história, mentir. Assim, nossa, que ridículo. E a pessoa me esfregou na cara, assim, ó. Na minha cara. Eu me senti tão pequeno, mas tão inferior. E aí, olha, aí que tá a armadilha. Eu saí do ego inflado do mais, aí eu fui pro ego inflado do menos. Tenha pena de mim agora, saca? Nossa, velho, eu manjo. Eu fui uma pessoa que ficou muito doente. Então, assim, eu manipulei muito no Tenha Pena de Mim. Olha pra minha história. Você não vai ficar com pena de mim? Olha só. Bicho, maldito, cara. É o diabólico, né? Exatamente. Padre Fábio fala que o diabólico não é essa coisa que você vê longe. Né? Até postei hoje uma frase. Porque é isso, né? O diabo não tá lá. Não é ninguém que vai chegar de chifre, de rabo, com garfo para espetar na sua bunda. Ele já tá na gente, né? E aí é essa coisa, né? Porque do mesmo jeito que você falou, né? Que você tava lá nesse nível né, da importância, né? Não sei o que aí você, quando a pessoa coloca a mão, né, no paninho que você tá escondido atrás, né? Você fala, fudeu, agora vai puxar o pano e vai me ver. De verdade, né? Então, na hora que a pessoa coloca a mãozinha e fala, vai puxar, e a pessoa puxa, e você vai lá pro diabólico, e fala, puta, né? Ela vai ver o diabinho que eu sou, né? Ela vai ver que, na verdade, né, não é o diabinho, né? Então, mas você percebe que é nesse buraco da importância? Quem disse que eu sou tão importante que eu vou destruir, da mesma forma que a gente acha que vai consertar a vida dos outros, a gente acha que a gente é capaz de destruir. Imagina assim, eu vou pegar aqui, ó, você mãe, eu vou acabar com a vida da minha filha. Minha querida, minha amada, meu amado, você só serve para as 2 coisas na vida, como a gente falava no Namastê. É para gerar filho e instalar trauma.
Se você faz demais, é porque você fez demais. Se você faz de menos, é porque você fez de menos. O fim dessa equação é cada um lidar com suas BO, sabe? Cada um vai ter que lidar com suas BO e, assim, faz o melhor que você pode e o resto os seus filhos vão fazer por eles. Faça o melhor que você pode para sua parceira ou parceiro e depois eles fazem por eles. O problema é eu me dar a importância que eu vou ser capaz de transformar a vida do meu filho para algo muito. Eu vou te falar assim, eu brinco assim eu falando com a minha terapeuta, eu não queria uma parceira afetiva, eu queria como é que fala? Alguém que me venerasse. Juro por Deus. Olha aqui. E aí a gente vai voltar lá no começo. Na real, isso só diz sobre a ferida da minha desimportância para minha mãe. O que eu queria que minha mãe olhasse para mim como ela olhava o papai. Que é uma outra fantasia, o papai. E tanto é que, assim, do papai herói, lá quando eu tinha 13 anos, papai fez merda, traição, aí papai virou o demônio. Caiu. Ele caiu, o anjo caído. Aí papai deixou de ser um Deus para virar o demônio. E isso são as nossas fantasias. E aí, o que o Tuco vai falar? Nossa, agora eu vou mostrar que você é um homem muito melhor que papai. Sabe? Né? Só que a vida, a caixinha de surpresas. Cara, eu já fiz tanta merda, já traí, já me enfiei no álcool com força. E no fundo era essa parte infantil, ainda nesse amor cego. Papai, eu não posso dizer para todo mundo que eu te amo, mas eu te amo fazendo exatamente como você fez. Assim como assim, eu vou provar que eu sou burro mesmo só para você estar certo, ou eu vou provar que eu sou um tarado, sei lá, qualquer merda, saca assim? A gente vai validar essa ideia infantil. Então, eu falo que cuidado com as profecias que você guardou na relação com seus pais. Porque se você não está na consciência, você vai... Elas são autorrealizáveis na sua inconsciência. Sabe? Eu tenho uma amiga muito querida que eu não via há muito tempo. Ela vivia na sombra entre o sagrado e o profano, saca? Tipo, o pai dela arregaçava ela. Não, você não vai ser uma profana. Cara, e aí ela, no público, ela vivia a lady. E no privado, ela vivia um demoninho, ela vivia profana. Saca? E o louco a gente é as duas coisas, saca? Eu não preciso viver no prostíbulo, eu não preciso fazer isso comigo para me machucar. E também não preciso negar tudo isso em mim. O lance como é que eu trago isso para um real, assim, ó. Como é que eu chego para uma relação e falo assim, ó, sabe o que é? Sabe, eu funciono assim, assim, assado, né? E como é que é para você isso? Né? Como que a gente pode negociar uma coisa gostosa para mim, gostosa para você? Aí a pessoa pode falar, para mim isso aqui é muito. Tá, ó. Então isso aqui é importante para mim. Pode ser que a gente não tenha condições de ficar juntos. Falei, putz, é uma pena, okay. Sabe? É um sinto muito, assim, sabe? Putz, era tão bom. Mas assim, a gente não consegue adequar. Não é porque é com você, não é porque sou eu. É esse encontro que não é possível só. E aí, a gente pode falar de trabalho, né? Quantas pessoas que... E você falando do lance da bruxa, e eu falava assim, nossa, eu preciso ser um profissional XYZ, porque eu quero atender. E aí eu falei, não, cara, você não dá pra você estudar isso aí. Você não vai ser esse cara aí que você está querendo fantasiar. Sabe? Você vem de uma história cheia de um monte de conteúdo. E eu te falo que eu sou apaixonado pelo lance arquetípico da alquimia. Isso faz parte de mim. Eu brinco assim, eu sou bruxo por essência. Bruxo. Porque no fundo isso fala sobre mim. E eu não tenho como te ajudar se eu não falar a partir de mim. Sabe? Eu vou estar te contando uma história que eu ouvi de outra pessoa. Mas assim, se eu estou falando de uma experiência minha, falou, Cláudio, eu já li muito, já sei, mas assim, para mim funciona dessa forma. Para mim eu experimentei assim, para mim eu experimentei assado, sabe? E aí, quando eu me conecto com essa verdade em mim, eu dou um espaço de liberdade para você falar da sua verdade. Por isso que eu falo que relação que é feita no oculto, e aí que eu falo que, a gente estava até falando ontem, né? Mentira não significa só eu falar uma não verdade. Também significa eu ocultar uma verdade.
Porque se eu pego assim, eu falo assim, peraí, que eu vou esconder um monte de historinha aqui minha, para eu seduzir a Cláudia, para ela me achar muito especial, e aí ela vai contando as historinhas dela, eu vou só guardando aqui no meu saquinho de manipulação, sabe? E aí, no fundo, que relação é essa que eu estou estabelecendo com você? É intimidade? É entrega mesmo? Aí, assim, como é que vai ser entrega se eu não posso confiar? E o que a Cláudia vai fazer com isso que eu entregar para ela? Não tenho a mínima ideia. Entrega é isso. É eu abrir meu coração sem ter a mínima ideia que o outro vai fazer com o meu coração. E seja lá o que a gente está falando de coração, isso é amor, né? E aí a gente fica numa ideia romantizada, que assim, não, se você chegar num cavalo branco, pra cá, pra cá, pra cá. Aí importante. Você vai. É super importante, né? Porque eu sou um príncipe, né? Entendeu? Olha quanta fantasia. A gente romantiza fantasia, exatamente. A gente romantiza, e é o que a gente falou ontem, né? A gente romantiza a maternidade. A maternidade. Quem é mãe que tá aí ouvindo sabe, né? Ganhar neném, amamentar, que delícia. Delícia, caralho. Entendeu? Para uns pode ser, mas não é essa coisa, né? Aí você romantiza também essa coisa do cavalo branco, né? O príncipe vai chegar. Eu vou pegar que o Antônio falou aqui, né? Ele falou assim, de alguma forma, eu não queria ser o marido da mamãe, na real. Né? Na visão da constelação, ou na visão edipiana da história, com certeza. Sabe, no fundo, eu queria no lugar do papai. Eu queria destronar o papai. Sim. Era o Game of Thrones da vida real, sabe? E é que, isso. Na verdade, essa visão desse amor infantil. E o louco enquanto eu não trago isso para clareza, para consciência, cara, eu vou buscar essa mãe ou esse lugar do papai em outras relações, sabe? E a gente vai viver relações sádicas, relações de muita dor, ainda nessa busca. E é bem isso daí. Quando eu me relaciono com outra pessoa no concreto, no real, cara, essa pessoa, ela vai me decepcionar, vai me frustrar, porque eu estou esperando dela lugares que era da mamãe ou do papai. Então não tem como... então, eu falo assim, se a frustração ou a decepção não acontecer na sua relação, ela é uma fantasia. Porque assim, em cada frustração ou decepção que a gente vai se vinculando com o real. Exato. E é bem isso aí. Ele falou assim, totalmente. E para mim, vou te falar que é libertador para um caralho. Eu saí dessa fantasia do deus hindu, do deus do Olimpo, sabe, do curador, essa fantasia mesmo, para ir para o real. E quem é o terapeuta, ou o mago, ou o ajudante, ou quem quer que seja que está aqui, que pode servir a outra pessoa? É um ser humano comum. Falei, gente, eu não sei um monte de coisa. Assim, eu brinco assim que, se vocês quiserem falar de relacionamento, pode falar que eu já fiz merda em vários. Um monte. Sabe? Eu tenho estrada disso aí. Eu não sei o que você vai fazer, mas o que você não vai fazer, eu posso falar um monte de coisa. Eu posso te contar um monte de coisa. Mas isso é real. Mas isso é real. Eu só posso falar a partir da minha perspectiva. Não que, então quer dizer que quem vai operar câncer tem que ter câncer? Não, meu. Mas quando a gente está falando de psique, eu preciso me conectar, a gente precisa transferir. Né? A gente precisa se comunicar. Então, não tem como eu querer que você abra o seu coração para mim, eu como ajudante, se eu tô aqui no alto do Olimpo, querendo te dar o toque mágico de Midas aqui, sabe? Aí eu aqui, de baixo aqui, ó. Eu quero me relacionar com você, mas de um lugar com expectativas humanas, sabe? E é possível que dentro das expectativas humanas tenham coisas que você não aceite em mim. E a gente tenha que acabar a nossa relação dessas coisas que você não aceita em mim, tá tudo bem. E não significa que você é mal, porque você... Só significa que é muito difícil. Eu estava ouvindo uma amiga falar, ela teve uma dor muito forte na história dela com o alcoolismo, com o pai, com a mãe, então. E aí, lidar com um parceiro alcoólatra, para ela foi muito difícil. Não. Então, não significa que o outro é ruim porque é alcoólatra. Significa que é tão sensível esse lugar
que ela se rendeu, falou assim, papai, eu já entendi que eu nunca vou conseguir te salvar. Sabe? Eu tentei fazer isso através de outros homens e não consegui. Sabe? Da mesma forma, ou mamãe, ou vovó, ou papai, eu tentei me purificar através de, sei lá, de um monte de caminhos, e eu sou tão comum, e também tenho a luxúria, a vaidade, a prepotência, a inveja, a raiva, a arrogância, tudo isso dentro de mim. E eu não preciso mais brigar contra isso. Eu falo que quando a gente tira isso aqui daqui de trás e traz para frente, eu viro amigo. Eu viro amigo da luxúria, eu viro amigo da inveja, eu viro amigo dos ciúmes, eu viro amigo da prepotência, da gula, da vaidade. Isso faz parte de mim. E aí eu falo assim, o quanto nessa consciência, hoje eu passo assim, o quanto a minha arrogância hoje me ajuda. Porque assim, ó, mano, pra alguém falar um monte de merda aqui do jeito que a gente tá falando aqui, assim, ó, sem arrogância não ia ter como se comunicar. É verdade. De arrogante para arrogante. Exatamente. Assim, para eu ter as experiências profundas que eu tenho hoje em dia, o guloso e o vaidoso em mim, e o da luxúria, me ajudam a ter uma vida muito mais profunda, muito mais prazerosa, que me dá muito mais tesão. Então, eu brincar assim, eu abraçar o demônio em mim e tomar um café com ele, sabe? Exatamente, chamar esse filho da puta pra sentar na mesa. Mas é aquela coisa. E é isso que, em essência, a gente deveria ler na palavra integridade, né? Quando fala, você tem que ser íntegro, né? Para mim, quando fala integridade hoje, me remete a abraçar a porra toda, olhar para tudo isso, e quando eu vou para a relação com você, eu levo tudo isso. Agora, né? Como que a gente vai fazer com que essa relação dê certo ou não, né? E aí depende muito do que é dar certo. Exatamente. Né? Tem que contemplar essa integridade minha do mesmo jeito que eu tenho que contemplar o inteiro que você me entrega. Né? A gente não pode se entregar pelas metades. Exatamente. Né? E aí de novo, olhar para o romantismo que a gente tem de achar a cara metade. Lo siento, não há cara metade. Caralho. Não tem cara metade. A sua cara metade está em você. Né? E aí você vai para o outro projetando tudo aquilo. Né? E louco eu fico imaginando assim, ó, só pegando o conteúdo que a gente está conversando nessa live, falei, olha que injusto que é, e a gente não tem a clareza da profundidade disso, eu pegar esse caminhão de maluquices, neuroses, expectativas que eu tenho e entregar assim, nossa, agora eu vou eleger você é a minha cara metade agora. Você. Pá! Segura. Atenda as minhas expectativas. Se possível, se curve para mim, sabe? Olha que infantil essa posição, né? E é bem isso daí. Se eu não entro E aí eu falo que eu tenho os meus amigos mais... os vínculos mais profundos são aqueles que me mandam me fuder, sabe? Que fala, meu cara, cala a boca, você falando bosta, sabe? Esse é o tipo de amigo que eu gosto, sabe? Porque assim, a gente se relaciona de fato. Não é toda hora que eu tô afim de tudo. Não é todo mundo que eu gosto de tudo. Não é todo mundo que vai gostar de mim de tudo. E aí, como é que eu, como ajudante, como é que eu lido com a minha vaidade quando eu entendo que muita gente vai achar que o que eu faço é uma besteira? Para muita gente vai achar que a gente é um bando de charlatão. Muita gente vai achar um monte de coisa sobre a gente. Sabe? Sim. E aí o lance o que a pessoa está dizendo é só o que ela está dizendo. Como é que eu recebo isso daí? Como é que isso afeta a minha vaidade? Como é que isso afeta o que eu penso sobre mim? Aí que eu acho que a gente vai começando a dar uma virada de chavinha. Eu tenho uma amiga que eu sou fã também, tá, que ela é advogada, ela faz um trabalho com direito sistêmico aqui em Santos. Como é que é ser uma advogada vista como uma feiticeira, quase assim? Que é isso que é. É isso que é. Que a galera que é do sistêmico, é da mesma forma que a galera que é da psicologia e vai pro Jung é vista como macumbeira, quase.
Exatamente. Nossa, sabe, e é uma limitação. E eu acho que a gente falando de integridade como é que eu olhar para tudo. Tem pessoas que vão precisar de remedinho. Tem pessoas que vão precisar de fazer o TCCzinho lá, sabe? Tipo, terapia comportamental cognitiva, passo a passo. Tem gente que vai precisar tomar ayahuasca. Tem gente que vai precisar ir para o Tibete. Não tem caminhozinho pronto. E aí me veio assim, o quanto que a gente falando ontem de budismo, de cristianismo e tal, para mim faz muito sentido, né, que a casa do pai tem várias moradas. Trazendo para uma visão mais que faz sentido para mim, o todo tem várias moradas. E aí a gente pode falar de qualquer vertente de espiritualidade, sabe? O todo está em você, o todo está na gata que está aqui, o todo está no Bolsonaro, tudo está em tudo. Está em tudo. E ao mesmo tempo é o que eu costumo dizer, sabe? O todo é o nada. Porque o nada contempla tudo, né? Sim. Se a gente ficar no nada, né? Do tipo, você chega para mim e eu não faço análise nenhuma sobre você, não faço nada, não faço leitura nenhuma do Tuco, né? Então, se eu fico nesse nada, você pode ser tudo para mim. E sabe uma coisa que nesse final de semana você falou do nada, um conteúdo que vem muito forte, teve módulo de ordens da ajuda esse final de semana, como a gente foge desse vazio interno, sabe? E aí a gente vai para qualquer lugar do mundo, a gente vai brigar, e a gente muitas vezes não se rende, que às vezes assim, ó, cara, é um buraco mesmo, né? Lidar com esse nada aqui, ó, lidar com a desimportância, lidar com o comum, sabe? Muitas vezes é doloroso, sabe? E aí que aí eu falo que uma amiga me falando assim, só que é nesse contato com essa dor que eu começo a buscar novos caminhos. Tipo, na rendição para essa dor. Foi ontem quando eu falei assim, ó, cara, é verdade, você já foi mentiroso, mas uma porrada de vezes na sua vida. Só para de brigar com isso. Só para. Né? O que isso estava defendendo? Eu estava defendendo esse buraco aqui, ó. O quanto eu me sentia desimportante, o como eu queria ser visto, o como eu queria ser amparado, cuidado, sabe? Tinha esse lugar. E aí eu pude dar nossa, mas foi tão amoroso o que eu senti por mim ontem, que até a pessoa que me desmascarou, a gente foi trocar ideia depois, a gente conseguiu se olhar com respeito. Não eu me sentindo indigno, olha como você é mentiroso. Não, eu sou esse cara aí. Você quer se relacionar? Você vai ter que lidar às vezes com esse cara aqui, ó. É o que tem para hoje, né? É esse cara que você vai ter que lidar às vezes, sabe? É o que a gente chegou, né? A compaixão. Exatamente. Aí eu acho que a gente faz todo esse trajeto para a gente se render para esse lugar e falar assim, Tuco, é verdade. Descansa aqui, deita aqui. Sabe? A gente dá colo para a gente é o lugar mais maravilhoso do mundo, sabe? E eu tiro isso da sua mão, Cláudia. Você não precisa mais fazer isso por mim. Sabe? A gente pode se relacionar, mas assim, de mim eu cuido. Sabe? Eu te liberto da responsabilidade de ter que cuidar de mim de uma forma infantil, de uma forma fantasiosa, romântica. E aí a gente troca aqui como adulto, sabe? A gente se diverte, troca dinheiros, troca prazeres, a gente pode trocar um monte de coisas, sabe? Exato. É num lugar muito mais profundo e real, sabe? E para mim, agora você falando tudo isso, né? Talvez aqui fique a pergunta, né? Porque a gente está falando da dor de não sermos tão importantes. Como é que a gente cuida dessa dor, né? Talvez aqui para a gente já ir caminhando para o final, que eu acho que o Instagram vai jogar a gente fora já. Sim. Porque nós não somos tão importantes Exatamente. para passar de uma hora. Como assim? Entendeu? Não, mas eu tenho arrastar para cima. Como assim? Entendi. Tem que rir mesmo, cara. Tem que rir muito. Então, mas talvez olhando para esse lugar, enquanto você falava, para mim veio muito o mantra que eu ensino para as pessoas que passam em atendimento comigo e o mantra que na minha vida, eu faço o tempo todo. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Sim.
E orar, e não no sentido de você ficar em oração, né? Que é o que eu falo com as pessoas, não é você ajoelhar e ficar, ai, Jesus me ajuda, Deus me ajuda, ai, Deus leva. Não, não é oração, é no sentido de você orar, né? Da oração, de você falar a oratória sua interna, né? De você não se contar suas historinhas. Ah, lá veio um mentiroso, tá? Eu sabia que eu ia mentir de novo, né? Eu sabia que você ia surtar de novo, né, Cláudia? Você não sabe lidar com essa porra, né? Não, mas é a oração interna, né? E vigiar, porque o tempo todo a gente vai estar passando pelo aquele pontinho, sabe? Ponto do buraco. Então, enquanto a gente está passando, a gente olha, ó, o buraco, lá vem a oração. Qual que é a oração? Qual que é a historinha que eu estou me contando, né? Então, que eu me conte uma nova história cada vez que eu olhar esse buraco, né? E para mim tem sido muito isso. Você trouxe aí o negócio da maternidade. A maternidade para mim sempre foi e sempre será, né? Um lugar de grande desafio para mim. Porque eu demorei 15 anos para querer ter uma filha, né? E por quê? Porque eu tinha exatamente aquilo lá. Não, eu não vou fazer nada do que minha mãe fez comigo. Eu vou fazer totalmente diferente. A vida olhando para você assim, ó, Cláudia, na volta a gente compra. Vai, tonta. Pegadinha na vida. Cláudia, na volta a gente compra. Exatamente. Do tipo, vai lá, tonta. Vai, tonta. Vai lá fazer totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Então, tem esse lugar, né? E aí, só para completar, né, que a gente falou de extremos, né? E Jung fala, né? Que sim, a gente precisa extremar. Essa que é a merda. Só que a gente não precisa ficar lá, no extremo. A gente precisa extremar para a gente perceber que a gente estava no outro extremo. Sim. Né? Sim. E aí é o que a gente acabou chegando ontem, que é o caminho do meio. Né? É como a gente pendula entre um extremo e o outro, né? Porque ficar no meio a gente não vai ficar. Só Jesus ficou crucificado entre os dois ladrões. Uhum. Né? E como nós não é Jesus, né? A gente pode ter síndrome de Jesus, mas nós não é. Oh, mas até pegar Jesus como referencial, que eu acho que é um ponto que eu acho que é uma metáfora muito legal de explicar o pendular. Quando a gente se identifica com a nossa vaidade, com o ego, a gente acha que a gente é importante. Aí você fala assim, até Jesus fez isso. Quando Jesus estava na cruz, aí ele olha para o céu, né, para o Pai, Pai, por que me abandonaste? Olha como eu sou especial, papai. Olha que eu fiz. Então, no fundo, é a vaidade, né, de Cristo, do Jesus, não a vaidade do Cristo, do consciente. Jesus. Aí, quando ele sai do Jesus e vai para o Cristo, para que eu tô servindo aqui, ó? Cara, eu tô para trazer uma mensagem, tá ligado? É isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para falar de transparência. Eu tô aqui para falar de como é doloroso a gente se desmentir. Eu tô aqui para falar como é vergonhoso, às vezes, entrega. A gente fala de entrega. Um monte de coisas. Aí Jesus volta para o meio, entendendo o propósito, e fala, olha para baixo, aquele monte de gente arregaçando ele e tal. Aí ele fala assim, puta, é compaixão o rolê. É amor o rolê. Aí ele olha de novo pro pai. Pai, relaxa com eles, perdoa. Entrega tudo. Eles não sabem o que estão falando. É da mesma forma que eu entendo essa oração interna e eu falo assim, ó, cara, não adianta punir o mentiroso assim, eu entendi. Só o que eu posso fazer com isso? Sabe? Vamos entender. Eu não preciso também me apegar no honestão, no sincerão, que ele também machuca. O honestão também não é a pessoa mais linda do mundo. Muita gente usa da honestidade para machucar os outros. Eu uso da palavra para transportar a minha ira. Ah, você é bonitão, então? Você é o mais lindo? Então, que eu falo que não é porque o seu pecado é diferente do meu que a gente é melhor ou pior que o outro. A gente está no crescimento. A gente está tudo no mesmo...
quer queira, quer não, né? A gente usou isso na pandemia, falando que nem todo mundo... A gente está... Eu acredito que a gente está todo mundo no mesmo percurso, cada um no seu barco, Sim. né? Nós não estamos no mesmo barco, Sim. porque o barco é diferente, as ferramentas são diferentes, sim. né? A nossa forma de lidar com o nosso ferramental é diferente, mas a gente está... Eu acredito que nós estamos todo mundo nessa mesma caminhada, né? Sim. Uns mais para frente, uns mais para trás, uns mais afogando, uns mais boiando, né? Mas a gente está tudo nesse fluxo, né? Que para mim é o que a vida é. Né? Sim. E o que para mim fica, sabe, Tuco, é que a dor existe. Sim. Sofrimento existe. A dor existe. Aceita que dói menos, né? Né? E é entender como, que é o que você trouxe aí, que é o que eu também gosto muito. Ontem assisti o evento que o Tony Robbins está fazendo, né, de 5 dias, né, começou ontem, e ele fala, a força que move a nossa vida é a energia, e a energia, ela é movimento, ela é ação. Então, é a gente olhar para aquilo que a gente fez, né, caguei, tá bom. E aí, como é que limpa? Né? Não fica lá, né, que nem pisei na bosta, fica lá, né? Sim. Você não fica fazendo isso, né? Sim. Você pisou, você vai embora, né? O pneu furou, você não fica perguntando, ai meu Deus, por que o pneu furou? Né? Porque logo eu, pneu, né, não? que sou fantástico, maravilhoso, ajudo tanta Alecrinha gente. Ajudo tanta gente. E Deus não vai beneficiar com um milagre aqui? Sabe? Assim, que essa coisa também me veio agora se Deus quiser. Caralho, Deus sempre quer, quem não quer é você. Então assume logo que você não quer. Exatamente, Assume seus B.O., sabe? Para de colocar Deus, Jesus, Buda nos seus rolês. Se liga, se vira, sai daí. Cláudia, que maravilhosa. Vou te falar assim que eu brinco que as lives que eu mais gosto é aquelas que eu me sinto que parece que eu estou num bar trocando ideia. Não é? Sabe? Porque é disso que a gente está falando, de ser comum mesmo, sabe? É claro que tem um contexto das buscas pessoais e etc e tal, mas se a gente não traz a honestidade humana do nosso diálogo, ele vira só uma palestrinha, sabe assim, ó, só uns 5 passos. Não é isso daí, sabe? O negócio assim, tamo junto mesmo, sabe? Talvez eu só tenha estudado sobre um tema mais que você. Só isso, é só... Exatamente. E você estudou outro tema que eu não sei também. E aí a gente troca aqui a figurinha. Sabe? Basta. Isso aí. E eu também gosto, quando a pessoa me convida para live e fala assim, eu vou te mandar o roteiro, eu já tenho taquicardia, Tuco. Que roteiro! Roteiro! Quer controlar a porra da live, velho! Então, assim... E aí, não, tudo bem ter ter bullet do que você quer falar, né? Pra gente não perder também, porque eu acredito que a gente acaba indo, né? A gente entra Sim. Né? Nos temas que nos levam. Mas, assim, o que pra mim faz sentido é isso aqui, é essa troca, é a gente trocar o que é real, né? Não é fantasia, cara. Sim. Aqui não é aquele programa que tinha, né? Da fantasia das menininhas lá, né? Não, aqui é realidade. Não, aqui não. Olha, eu tenho uma ex-aluna que trabalhou no Fantasia, você acredita? E não era fantasia, né? Lá era real, né? Cláudia do céu, que maravilhas. Receba meu amor assim, mais profundo. E eu falo que o meu amor por você de ontem para hoje aumentou muitos graus. Você é muito mais importante na minha vida. Mas muito mais. E você pra mim. Nossa, você ficou ainda mais importante. Obrigado. Nossa, tu... Que bom que agora você me enxerga. Isso porque eu não te conheço ao vivo e a cores, cara. Que bom que agora você me enxerga. Como eu sou de verdade. Eu te enxergo. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado a nossa maluquice aqui. E vocês todos que estão aí também são muito importantes para nós. Né? Muito. Mas assim, é muito importante. Não é pouco, não. Muito, muito obrigado, gente. Foi, assim, vou te falar que
que café maravilhoso dessa manhã, sabe? Que a gente possa compartilhar cada vez mais mesmo, de verdade. E se quiserem mandar perguntinhas, mandar sugestões, mandarem inquietações, mandarem coisas que querem compartilhar com nós, manda aí, nós aceitamos, né? Nós não vamos saber o que fazer com isso, assim, eu vou falar aqui, ó. Gosto de reconhecimento? Gosto de reconhecimento. Pode mandar essa live aqui para os amigos, falar assim, nossa, você vai ver duas pessoas muito especiais agora, sabe? Gente, um beijo. Ai, muito bom. Valeu, obrigado a vocês. Tudo tá aí. Um beijo. Beijo. Que seja uma quarta linda para todo mundo. Obrigada, Tuco. E a gente se fala. Até. Até a próxima.